Salve, salve galera, Dash trazendo mais uma aula dos traders quantitativos. E dessa vez a gente vai fazer a aula no YouTube, porque agora o conteúdo está ficando mais denso. E essa aula a gente precisa fazer com mais de 1 minuto e meio, porque senão a gente vai passar um mês aqui só para a gente concluir essa etapa. Então, se você não assistiu as outras 8 aulas que a gente postou lá nos Reels do nosso Instagram, vai lá no nosso perfil. Vou deixar o link do perfil aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, assiste as aulas e depois você volta aqui. Então vamos lá. Para quem está no grupo dos traders quantitativos, já deve ter assistido as aulas e já está com o arquivo do robô e já fez os backtests aqui do robô. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa estratégia mais lucrativa. Eu já otimizei aqui 194 mil combinações de estratégias. Eu vou mandar as melhores combinações para vocês, que otimizaram algumas. Eu otimizei no algoritmo lento, então foi um algoritmo mais aprofundado. Então você vai clicar 2 vezes em cima do nome da estratégia aqui. Então você vai vir aqui em resultado da otimização, vai clicar aqui no resultado de otimização, e aí você vai vir aqui nessa tabela aqui e vai clicar aqui 2 vezes que vai carregar a estratégia. Para o caso de vocês, não vai ser desse jeito. Eu vou mandar um arquivo lá no grupo do WhatsApp, já com as configurações da otimização pronta. Mas na otimização de vocês, quando vocês forem otimizar, basta clicar aqui 2 vezes nessa aba aqui do resultado de otimização, que aí já vai carregar os parâmetros da estratégia nessa aba aqui do teste de volta. Então você vai clicar 2 vezes e vai clicar aqui teste volta. Então back teste aqui, ó. Você vai clicar nessa aba e aqui a gente vai ter as informações da estratégia. Vamos rodar essa estratégia aqui em 2023. Então a gente teve um lucro aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos refazer aqui o nosso teste. Para quem assistiu a aula, os parâmetros já estão salvos. Eu vou escolher a data de 2023 aqui. A gente vai colocar a data de 2023 até agora o período de agosto aqui. Eu coloquei até o mês 12, mas ele só vai processar até agosto, porque não existe ainda setembro, outubro, novembro, etc. Então vamos dar iniciar aqui. Ele vai carregar aqui. E agora, ó, perceba que aqui já gerou uma nova aba de teste e volta aqui, ó. Então vamos ver o resultado da estratégia 8 nesse modelo em 2023. Então aqui agora a gente vai aprender algumas coisas aqui. Primeira coisa, como que eu faço para me ver quanto que a estratégia lucrou no meu backtest? Vai ser aqui, ó, lucro líquido total. Então essa estratégia aqui, ela lucrou R$ 6.232, operando com um contrato e um capital de R$ 5.000. Então ela começou com R$ 5.000 e ela teve aqui um lucro de 100% de janeiro de 2023 até agora. Ela teve uma taxa de acerto de 63%, ou de 60%, perdão. Então a gente vai entender aqui algumas mecânicas disso aqui. Então o lucro bruto aqui é o lucro que a gente usa para calcular o fator lucro. Eu já postei um Reels explicando como eu já postei um Reels explicando como é que faz para calcular o fator lucro. Então essa informação de lucro bruto e perda bruta é utilizada para isso. Fator lucro aqui é a média da capacidade da estratégia de gerar lucro. Então, para que serve o fator lucro? Já ensinei isso nas aulas quantitativas. Vou repetir. Fator lucro serve para a gente descobrir se uma estratégia ela é geradora de lucro a longo prazo. Fator lucro abaixo de 1, a estratégia dá prejuízo. Fator lucro igual a 1 é uma estratégia que empata. Ela empata igual ou menor do que 1, ela empata, ela dá prejuízo ou ela empata. Fator lucro acima de 1, 1.01, 1.02, já é um fator lucro legal, já dá lucro. Então, o ideal é a gente ter uma estratégia com 1.10 ali de fator lucro para cima até 1.50, entre 1.01 até 1.50. É uma estratégia boa. Acima de 1.50 é uma estratégia excelente. Já expliquei isso nas aulas anteriores. Até 2.0. A maioria das estratégias se mantém entre 1.01 até 2.0 a longo prazo, 5, 6 meses, 2 meses, 1 ano, enfim. Então, a gente tem um fator lucro de 1.32 nessa estratégia. Fator recuperação é a capacidade da estratégia que ela tem de se recuperar em relação ao drawdown. Então, o fator recuperação, o ideal é que você tenha um fator de recuperação alto, né?
Então acima de 1 aí já é bacana. Já fiz aula sobre isso também. E a gente tem aqui outras informações relevantes. Payoff, a gente precisa de um payoff positivo, que é o risco-retorno em relação a quanto a gente corre de risco em busca do nosso ganho. Então o payoff aqui é de 41, então é um payoff bom, ele precisa ser positivo. Qualquer coisa acima de 10 é bacana. Se ele for negativo, não tem problema. Só que quando a gente tem payoff negativo, a gente precisa calcular se a estratégia tem uma taxa de acerto alta, porque para a gente poder ter lucro, a gente precisa de uma taxa de acerto alta. Índice Sharp, a gente vai abordar numa próxima aula. E aqui agora a gente vai ver as métricas de negociações. Essa estratégia fez 150 negociações, ela só faz uma operação por dia. Ela teve aqui 60% de taxa de acerto. Eu vou pedir desculpa para vocês porque eu não vou editar essa aula. Então, de vez em quando eu vou dar uma tossida aí, mas é porque eu tô gripado aqui e eu não queria atrasar o cronograma. Então, peço desculpa aí para vocês. Então, aqui a gente tem aqui uma informação relevante, ó. Média, coisas que a gente tem que olhar aqui inicialmente nesse backtest. Média de lucro por negociação. Então, essa estratégia aqui, ela ganha R$ 280 de lucro por operação, por dia. Então, vocês já vão compreender isso daqui a pouquinho, quando a gente for lá para os parâmetros. Então, 280, a gente não tem que olhar quando a gente vem aqui olhar o backtest, a gente não tem que ficar olhando o maior lucro e a gente não tem que olhar máximo de lucro consecutivo. A gente tem que prestar atenção aqui na média de lucro por negociação. Na média de negociação aqui, quanto que a estratégia ganha? Ela ganha R$ 280. Então, por mais que ela tenha um take alto lá de R$ 600 de lucro por dia, na média ela ganha R$ 280. E do mesmo jeito que a gente tem que olhar a nossa média de lucro, a gente tem que olhar a nossa média de prejuízo. Essa estratégia aqui, ela tem uma média de prejuízo de R$ 326 aqui de prejuízo. Então, como que eu tenho uma estratégia que tem um lucro menor do que o meu ganho, do que o meu prejuízo e ela é lucrativa? E o payoff dela tá positivo. O payoff, o sistema aqui do MetaTrader está considerando a relação entre o ganho e o stop loss total. E aqui a gente está considerando a média de lucro por operação. Então, essa estratégia é lucrativa ao longo prazo, mesmo ela tomando prejuízo maior do que o lucro, por causa da taxa de acerto. A gente tem uma taxa de acerto aqui de 60%. Então, se essa estratégia performar 52% de taxa de acerto, ela vai ser lucrativa. Então, a gente só precisa de 2% de taxa de acerto a mais do que os 50% para a gente ser lucrativo a longo prazo. Então, com 60% de taxa de acerto, a gente conseguiu ganhar R$ 6.000 aqui. Então, o que é que essa estratégia está fazendo, pessoal? Vamos voltar agora para os parâmetros de entradas. Então, o que é que essa estratégia aqui ela está fazendo? Então, a gente vai vir aqui, a gente vai ter aqui pontos B3 na configuração do nosso robô. Onde que eu vim aqui? Eu espero que vocês já estejam familiarizados. Tenham estudado parâmetros de entrada, cliquei aqui, e aqui a gente tem aqui unidade de medida. A gente vai ver pontos B3, a gente vai configurar aqui como pontos B3. A gente vai operar com um contrato. Nosso stop loss vai ser de 80 pontos e o nosso take vai ser de 60 pontos. Então a gente vai pegar aqui stop e take de 80 pontos, ou stop de 80, take de 60 pontos. Vamos para a próxima parte. A gente vai abrir a operação 9 horas da manhã e a estratégia encerra às 17h10. Então a gente vai ter aí essa métrica. Break-even aqui da estratégia. O que é que a estratégia vai fazer? Se andar 25 pontos, se a estratégia chegar aqui a andar 25 pontos, ela vai proteger, a estratégia vai proteger aqui com 20 pontos de gain. Então acho que aqui ele deu até um bug aqui na plataforma que ele trocou. Ela vai proteger com 20 de gain. Se voltar, ela protege. Então, a cada 25 pontos andados, ela protege com 20. Então, tá aqui a proteção, o sistema de proteção. Então, vou deixar aqui 35, depois eu troco. Então, tá aqui o sistema de proteção da estratégia. Segundo ponto, a gente vai operar aqui, ó, com 2 candles seguidos no gráfico diário. A gente compra com take de 60 pontos. Se andar 25 pontos, protege com 20.
E aqui, quantidade de sequência para venda. Se andar, tiver 2 boxes negativos no diário, a gente vende e aí a gente vai buscar os 60 pontos da mesma forma, como eu já expliquei nas aulas em que eu falei sobre estratégia. Aqui a gente tem a divergência de candles, a gente vai usar dessa mesma maneira aqui, divergência de candles, a gente não vai modificar nada. Então a gente aprendeu aqui como visualizar o backtest, então a gente vai usar o backtest aqui, ó, teste de volta backtest, e a gente aprendeu aqui como identificar o lucro líquido que a estratégia gerou, identificar qual foi o fator lucro da estratégia, qual foi a taxa de acerto da estratégia, a gente conseguiu identificar. A gente conseguiu identificar aqui qual que é a média de lucro que essa estratégia gera por operação e qual que é a média de prejuízo que essa estratégia gera por operação também. Então a gente aprendeu isso aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre drawdown, como visualizar o drawdown da estratégia e aprender sobre índice Sharpe. Antes da gente terminar essa aula aqui, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver essa estratégia funcionando aqui no gráfico do robô aqui em movimento. Então tá aqui, ó, a estratégia está rodando com um contrato no robozinho aqui em movimento. Então vamos trabalhar aqui que eu acho que bugou a tela aqui do MetaTrader. Então tá aqui o robô em movimento, ele está trabalhando aqui em cima da estratégia. Deixa eu dar um Ctrl G aqui. Para a gente fazer isso aqui, ó, basta vocês fazerem o seguinte, vocês vão pegar o arquivo que eu enviei, vão carregar, eu já vou ensinar como é que faz isso, e aí vocês vão vir aqui, vão marcar a opção modo visual, vão carregar o robô do contador de candle, e aí vocês vão pegar aqui o ativo dólar, que eu já ensinei nas últimas aulas, e vão pegar o set que eu vou enviar, carregar ele e vai apertar aqui no botão iniciar. Clicou aqui, a estratégia já vai funcionar. Então a gente vai ter aqui a estratégia já funcionando. Então a gente tem aqui a estratégia já funcionando aqui. 2 boxes para cima ela compra, 2 boxes para baixo ela vende. Então aqui, essa estratégia aqui, pessoal, para a gente concluir, ela teve um lucro em 2023 de R$ 6.232. Agora vamos ver se a gente operasse essa estratégia invertida. Se a gente operasse essa estratégia aqui invertida, ou seja, aqui a gente está operando na seguinte configuração: 2 boxes, 2 candles diários seguidos positivos, a gente vai comprar. Na abertura do dia que a gente vai operar, a gente vai comprar. E se a gente operasse 2 candles positivos, a gente vende. A gente vai vender, ao invés de comprar. Nesse exemplo que eu acabei de mostrar, que a gente começou com R$ 5.000 em 2023 e lucrou 6.200 até agora, até agosto de 2023, a gente usou a seguinte estratégia. Operamos com 2 contratos, ou com 2 candles positivos no diário, fechou 2 candles positivos no diário, no dia seguinte, a gente abre comprado no início do pregão. Abriu o pregão, a gente compra 60 pontos de take, se andar 25, protege com 20, 80 pontos de stop. Então a gente vai seguir esse modelo. E aí a gente vai entrar comprado. E se a gente entrar vendido, ou seja, ao invés da gente comprar, a gente entrar vendido, operar invertido. E para a quantidade de sequência de candles para venda, a gente fazer a mesma coisa. Ao invés de vender, a gente compra. A gente opera essa estratégia ao contrário. Essa estratégia seria lucrativa? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Enquanto você está raciocinando, eu vou inverter essa estratégia aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Sinal invertido, a gente vai marcar sim. A gente vai usar agora a estratégia com sinal invertido. Vamos clicar aqui em iniciar. E aí, enquanto você está aí me respondendo, tá aqui, ó. A estratégia também é lucrativa. Ela lucrou menos, lucrou R$ 3.000, lucrou aqui R$ 3.000, R$ 3.167. Teve um fator lucro de 1,14, fator lucro muito bom. Tá acima de 1, né? Não tá empatando nem dando prejuízo. Fez 55 operações, ou 55% de taxa de acerto. Na média, ela performou até melhor do que a outra opção. Ela ganhou R$ 312 de lucro na média e perdeu 340. Então, uma diferença aí de R$ 30. Então, na média, ela operou até melhor. E o total de negociações foi uma por dia também, a mesma coisa.
Então a gente tem um custo muito barato de corretagem para operar essa estratégia e a gente tem aqui um resultado fenomenal. Então o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai operar o quê? Essa estratégia das duas formas. A gente vai abrir duas contas em duas corretoras. Uma corretora a gente vai depositar R$ 5.000 e na outra a gente vai depositar R$ 5.000. Ou vai lá na XP, se for o caso, abre duas subcontas, em uma conta coloca R$ 5.000 e na outra conta coloca R$ 5.000. E aí você vai operar em uma estratégia comprado e na outra vendido. E as duas estratégias vai dar lucro no mesmo dia. Sabe como é que eu vou provar isso? Eu vou começar a rodar isso aqui na conta real, vou postar o resultado todo dia no Instagram e a gente vai operar as duas estratégias, operando uma contra a outra, estratégias invertidas, né? Não é uma contra a outra, é uma estratégia invertida. Uma vai operar comprado e a outra vai operar vendido. E no mesmo dia as duas vão sair positivas. E as duas vão dar lucro a longo prazo. Então isso é uma montagem de portfólio, onde você começa a trabalhar portfólio de estratégia, começa a operar quantitativo. Ou seja, um banco, às vezes os caras estão comprados e vendidos no mesmo dia e as duas pontas do banco ganham. E é assim que se opera. Então, isso aí que eu vou ensinar para vocês. Tamo junto, é só o começo. Vou encerrando essa aula aqui, porque minha garganta já tá doendo. E aí, eu vou deixar algumas atividades para vocês poderem fazer lá no grupo. Quem não fizer atividade no grupo, já sabe como é que funciona o nosso projeto, vai ser expulso do grupo. Então, tem que entregar as atividades dentro do período. Vocês querem aprender a ser trader? Vocês vão ter que fazer as tarefas que eu vou passar. A mentoria não é só assistir às aulas, é fazer as tarefas que a gente faz, vão ter que postar os resultados das tarefas. Quem está assistindo essa aula e está participando de outro grupo que não seja os traders quantitativos, aí você só vai assistir a aula mesmo. Se você quiser participar do nosso grupo, custa R$ 100 por semana. E aí você vai ter a mentoria, as aulas, vai ter acesso aos robôs, vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. E aí você vai poder ter o direito também de não realizar as tarefas, né, que eu passo. Né? Agora a galera que entrou no grupo através da promoção que a gente fez, que a entrada era de graça, a pessoa podia entrar gratuitamente, é obrigatório seguir as tarefas. Beleza? Então é isso aí, tamo junto, é só o começo. Espero que vocês tenham aprendido e vamos para cima.